Você conhece os livros da Bíblia? Já leu todos eles? Conseguiria resumir em poucas palavras o assunto de cada livro? Então vamos tentar? Eu sou a pastora Sueli Gerep e este é o canal Tudo de Deus, especialmente para você. Se inscreva já, dê o seu like, compartilhe e agora vem comigo para um tour bem relâmpago pela Bíblia. O Antigo Testamento abrange desde a criação do mundo até aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Ele começa com o Pentateuco, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro livro é Gênesis, que significa começos. Ele relata o começo do mundo, da raça humana, da queda do homem, do pecado no mundo, das nações, idiomas e a origem do povo hebreu. 3 palavras resumem o conteúdo deste livro: geração, degeneração e regeneração. O segundo livro é o Êxodo, que trata a saída dos hebreus do Egito, os 10 mandamentos de Deus no Sinai e a peregrinação do povo. O terceiro é Levítico, que trata das leis sobre pureza, santidade, ofertas e sacrifícios, deveres sacerdotais, leis morais e festivais. O quarto é Números, que trata da contagem do povo durante a jornada no deserto. O quinto é Deuteronômio. Esse é a segunda leitura da lei, ou seja, a repetição da lei. Em sequência, temos 12 livros considerados históricos. Josué, que registra a conquista de Canaã pelas 12 tribos sob o comando de Josué. Juízes relata o ciclo da apostasia, de servidão e libertação dos israelitas através de 15 juízes levantados por Deus. Ruth conta a história de redenção e fidelidade. 1ª e 2ª Samuel contam a história de Samuel, a escolha pela monarquia e o reinado de Saul e Davi. 1ª e 2ª Reis contam a história do reino de Israel, a sua divisão, o exílio, e 2 personagens heróicas aparecem, Elias e Eliseu. 1ª e 2ª Crônicas conta a história de Israel e Judá até a época do cativeiro. Esdras fala do retorno do exílio e reconstrução do templo. Neemias é um relato da reconstrução dos muros de Jerusalém, do restabelecimento das ordenanças sagradas. Esther é a história de uma judia que se torna rainha, salvou os judeus da Pérsia e instituiu a festa do Purim. A seguir, temos os 5 livros poéticos. Jó mostra o problema do sofrimento, a maldade de Satanás, a paciência de Jó, a vaidade, a necessidade da sabedoria divina e a libertação final do sofrimento. Salmos é uma coletânea de hinos de adoração, exaltação a Deus e orações. Provérbios é pura sabedoria prática do rei Salomão. Eclesiastes são reflexões sobre a vida e os nossos deveres e obrigações perante Deus. Cânticos é um poema que simboliza o amor mútuo entre Cristo e a Igreja. Na sequência, vamos ter os livros proféticos. 5 profetas maiores, exatamente por serem livros maiores, com mais conteúdo, pertencem a essa classe. Isaías, o profeta da redenção, livro rico em profecias messiânicas. Jeremias, o profeta chorão, ele repreende o povo por ter abandonado a Deus, anuncia o cativeiro e a restauração dos judeus. Lamentações é uma continuação do livro de Jeremias e descreve a tomada da destruição de Jerusalém. Ezequiel descreve por metáforas a triste condição do povo de Deus, o caminho, a exaltação e a glória futura. Daniel é um livro de biografia pessoal e visões apocalípticas. É um companheiro do livro de Apocalipse. Para finalizar o Antigo Testamento, nós temos os 12 profetas menores. Oséias fala da apostasia de Israel como um adultério espiritual. Joel tem como frase-chave o dia do Senhor como um tempo de juízo divino e que pode ser transformado em um período de bênção. Amós denuncia o egoísmo e o pecado.
Obadias trata da condenação de Edom e a libertação final de Israel. Jonas é um profeta missionário desobediente que aprende de forma dura a lição da obediência e da misericórdia divina. Miqueias relata a triste condição moral de Israel e Judá e anuncia o local de nascimento de Jesus. Naum profeta sobre a destruição de Nínive e a libertação de Judá da opressão da Assíria. Abacuque fala dos mistérios da providência. Ele é conhecido como o profeta do ainda que não floresça, não dê fruto, não produza, não haja, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sofonias é um livro cheio de ameaças e denúncias, mas também prediz a glória futura de Israel. Ageu traz fortes repreensões aos que cuidam de suas casas e negligenciam a construção do segundo templo e promete a volta da glória de Deus. Zacarias faz exortações ao arrependimento, fala da justiça, misericórdia e traz esperança futura numa visão final da vinda do Messias. Agora, Malaquias mostra o pecado de um povo sem honra, ingrato e infiel nos dízimos e ofertas ao Senhor. Enfim, todos esses livros proféticos tratam de chamadas ao arrependimento, promessas de restauração, antes e durante o exílio. Depois desses, houve um período de 400 anos de silêncio, até que essas profecias começaram a se cumprir com a vinda de João Batista, que prepararia o caminho para o Messias. Além disso, esse tempo foi marcado por mudanças políticas, culturas significativas, como o domínio dos gregos sobre Alexandre, a influência helenística sobre os judeus, e posteriormente a conquista romana, preparando o cenário para a vinda de Cristo. Esse silêncio foi quebrado com o anjo Gabriel anunciando o nascimento de Jesus, cumprindo diversas profecias messiânicas. O Novo Testamento, escrito entre 50 depois de Cristo e 100 depois de Cristo, é um relato do cumprimento dessas profecias e o registro da nova aliança entre Deus e a humanidade, baseada na graça e na fé em Cristo. Contraste com a antiga aliança da lei dada a Moisés. Abrange aí o nascimento de Jesus até o crescimento da igreja. Então, vamos lá para os livros do Novo Testamento? Olha, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles falam do quê? Da vida e ministério de Jesus. Mateus apresenta Jesus como rei, Messias das profecias hebraicas, a proclamação do reino e o cumprimento do Antigo Testamento por Jesus Cristo. Esses são os aspectos dominantes de sua mensagem. Marcos apresenta Jesus como servo, ressalta o seu poder sobrenatural sobre a natureza, as enfermidades, os demônios. E como servo, sua função não é nem guerreira, nem triunfal, mas humilde. Por isso, ele toma o caminho da cruz para chegar à glória e salvar todos os homens. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, cheio de compaixão pelos pecadores e os pobres. O Evangelho, segundo Lucas, fala do reino de Deus, sobretudo do reino futuro, que se verá e no qual é necessário crer. Agora, João apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, ao mesmo tempo humano e divino. O destaque está em que Deus amou o mundo. Ele ama a Cristo, Cristo ama aos seus até morrer por eles, e os cristãos devem realizar sua união com Ele, amando-se uns aos outros. É o Evangelho do amor. Agora, Atos foi escrito por Lucas, é uma continuação do seu evangelho. Ele conta sobre a ascensão de Jesus aos céus, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. E em seguida nós temos 13 cartas paulinas. Romanos, dirigida aos cristãos de Roma. O assunto principal é a necessidade e a natureza do plano de salvação. Paulo faz exortações acerca dos deveres espirituais, sociais e cívicos. E o tema da carta é o Evangelho e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A
primeira e a segunda carta aos Coríntios foram escritas à igreja de Corinto, com a finalidade de restabelecer a unidade da igreja e instruir sobre a questão sexual, o casamento, a liberdade cristã, o respeito devido aos fracos na fé, os direitos dos ministros do evangelho de viver da sua pregação, o culto e a eucaristia, os dons extraordinários do Espírito Santo e o fenômeno de falar em línguas. A carta aos Gálatas é dirigida à igreja da Galácia. Nela, Paulo faz a sua defesa devido ao ataque sofrido à pessoa e a seus ensinos. Nela, ele defende a doutrina da justificação pela fé e adverte contra falsos mestres. Já a carta aos Efésios foi escrita à igreja de Éfeso e tem por tema a igreja e as relações de Cristo com esta. A igreja é para Cristo o que o corpo é para a cabeça, o que a esposa é para o marido. Filipenses é uma carta de amor à igreja de Filipos. Alegria no Senhor é a característica dessa epístola. A carta aos Colossenses é dirigida à igreja de Colossos com a finalidade de encorajar aquela igreja a permanecer firme na fé e alerta quanto à incompatibilidade absoluta do evangelho com as ideias filosóficas mundanas de alguns. Essas, juntamente com o pecado, deveriam ser abandonados. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo já responde às questões levantadas sobre a volta de Cristo e sobre os cristãos que morreram antes do retorno de Cristo, enchendo-lhes de esperança consoladora da futura vinda de Cristo. Agora, a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve para tirar dúvidas e corrigir mal entendidos da primeira carta quanto à vinda de Cristo. A primeira e a segunda carta a Timóteo já são cartas pastorais a Timóteo, seu filho na fé, com conselhos sobre conduta e atividades ministeriais. Agora, a carta a Tito é uma carta apostólica de aconselhamentos e exortações a um amigo de confiança em um campo difícil. Nela, ele dá ênfase à doutrina das boas obras. Filemão é uma carta inteiramente pessoal que Paulo endereça a um certo Filemão, homem rico, a quem seu escravo deixou para juntar-se ao apóstolo. Ele exorta a perdoar Onésimo pela fuga e pelo furto e a encará-lo não mais como seu escravo, mas como um irmão na fé. As próximas cartas são denominadas cartas gerais. Hebreus, de autor desconhecido, nos apresenta Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor junto ao Pai, aquele que é o maior que os anjos e maior que qualquer líder humano. Dos 27 escritos do Novo Testamento, é o que nos faz compreender melhor que Jesus Cristo é o Senhor presente que intercede por nós. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Tiago, provavelmente o irmão de Jesus, nos apresenta Jesus como o nosso modelo. Sua carta foi dirigida aos judeus dispersos convertidos. Trata da fé prática, ou seja, é um guia prático para a vida e a conduta cristã. A primeira carta de Pedro apresenta Jesus como a preciosa pedra angular da nossa fé. É uma carta de exortação à esperança, à santidade e à boa conduta dirigida aos cristãos dispersos por toda a Ásia Menor. Ela enfatiza o privilégio dos crentes em obter vitórias nas provas, seguindo o exemplo de Cristo. E a segunda carta de Pedro apresenta Jesus Cristo como a nossa força. É uma advertência contra falsos mestres e zombadores. A primeira carta de João lembra na forma e no conteúdo numerosas passagens do Evangelho de João. O autor não revela seu nome, mas é o mesmo que escreveu o quarto Evangelho. Os temas principais são Deus é luz, Jesus Cristo obtém o perdão dos pecados do mundo inteiro, Deus é amor, os cristãos, filhos do Deus de amor, devem amar-se uns aos outros, do contrário não amam a Deus. E a segunda carta de João retoma o tema do amor fraternal e a advertência contra heréticos da primeira carta. A terceira carta de João é um simples bilhete pessoal do presbítero amado Gaio.
A carta de Judas, o autor apresenta-se como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele tivera a intenção de escrever calmamente uma carta tratando da salvação, mas informado de que esses falsos doutores penetraram furtivamente lá na comunidade, empenhados em envenenar a vida da igreja, não se contém e exprime sua indignação. Como vimos, todas essas cartas trazem instruções, doutrinas para a igreja. E finalmente o Apocalipse, que significa revelação de Jesus Cristo. Ele nos traz visões do fim dos tempos e da nova criação, e Jesus, o Rei, governará para sempre. Enfim, o Apocalipse contém uma mensagem particularmente importante. Vem, Senhor Jesus. E assim, encerramos esse breve tour. Espero que tenha entendido a mensagem desse livro tão maravilhoso que é a Bíblia. Seu desafio agora é ler todos os livros, extrair as lições para a sua vida, fazer as suas anotações sobre cada um deles. E que tal fazer o seu resumo de cada livro em apenas uma frase? Fica aqui o desafio, espero que você tope e envie aqui para nós nas mensagens. Olha, se me mandarem, eu vou divulgar nos próximos vídeos, tá ok? Se você gostou, deixe o seu like, a sua mensagem, se inscreva no canal, compartilhe e Deus te abençoe. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.